Um milionário árabe chega ao Brasil perdido e sem falar português. No hotel todos riem e o tratam mal, menos uma pessoa. A faxineira que ganhava um salário mínimo foi a única que teve coragem de defendê-lo. O que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreve no canal e deixa o like que essa história vai te emocionar do começo ao fim. O saguão do Hotel Copacabana Palace fervilhava com o movimento típico de uma manhã de segunda-feira. Executivos arrastavam malas de rodinhas, turistas consultavam mapas nos celulares e funcionários transitavam de um lado para outro com pranchetas e walkie-talkies. O ar-condicionado zumbia baixinho, misturando-se ao burburinho de conversas em diversos idiomas. No meio daquela agitação, um homem se destacava, não pela roupa elegante que vestia, nem pela maleta de couro italiano que carregava, mas pela expressão de desamparo que tentava disfarçar. Khalid al-Rashid tinha 42 anos, olhos escuros profundos e uma postura que normalmente irradiava confiança. Mas ali, naquele momento, parecia uma criança perdida em um shopping lotado. Ele se aproximou do balcão de recepção pela terceira vez em 15 minutos. As mãos tremiam levemente enquanto segurava o passaporte e um papel amassado com anotações em árabe e algumas palavras em português escritas de forma torta. Por favor, Quarto, começou, apontando para o papel. A recepcionista, uma mulher de cabelos presos em um coque impecável, forçou um sorriso profissional que não alcançou seus olhos. Senhor, já expliquei. O senhor precisa preencher a ficha de cadastro completa. Nome, endereço, telefone de contato. Khalid piscou rapidamente, tentando processar as palavras que vinham rápido demais. Reconheceu nome e telefone, mas o resto era um borrão sonoro. Sim, escrever. Suas mãos procuravam algo nos bolsos, derrubando canetas e cartões no chão de mármore. Foi então que o gerente apareceu. Ricardo Mendes tinha a postura rígida de quem levava regras e protocolos muito a sério. Seus sapatos faziam um som seco a cada passo, ecoando sua autoridade. Qual é o problema aqui? Perguntou, já com o tom de quem estava pronto para resolver tudo com eficiência máxima e zero paciência. Ele não consegue preencher o cadastro, Sr. Mendes, respondeu a recepcionista, baixando a voz como se Khalid não estivesse ali. Senhor, o senhor fala inglês? English? Espanhol? Khalid acenou que sim com a cabeça, aliviado. Yes, I speak English. Good. Then please fill out this form properly. We need all the information complete. Address, phone number, emergency contact. Mas mesmo em inglês, as palavras saíam rápidas e carregadas de impaciência. Khalid tentou responder, mas seu inglês, embora existente, era limitado e carregado de sotaque. As frases saíam truncadas, misturando palavras em árabe quando a ansiedade aumentava. My country, phone is different, I not understand form. O gerente suspirou alto olhando para o relógio. Sir, this is basic hotel procedure. Everyone manages to do this. Just write your information here, here and here. Alguns hóspedes começaram a se aglomerar, curiosos. Uma mulher de óculos escuros cochichou algo para o marido, que riu discretamente. Um grupo de jovens tirava fotos do lobby, mas agora as câmeras se voltavam para a cena. Khalid sentia o suor escorrer pela nuca. Seu coração acelerava. Aquela era uma sensação que ele não experimentava há anos. Em Dubai, ele comandava reuniões com dezenas de pessoas, tomava decisões que movimentavam milhões de dólares, era respeitado e ouvido. Mas ali, naquele momento, era apenas um homem que não conseguia fazer um simples check-in. Please, I just need room. Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. Sir, you're holding up the line. Either you fill this out correctly, or I'll have to ask you to step aside. Foi quando uma voz suave, mas firme cortou a tensão. Ele só não está entendendo. Não precisa tratar assim. Todos se viraram. No canto do saguão, segurando um pano de limpeza e um borrifador, estava Lúcia Ferreira. Seus 53 anos eram marcados por rugas de expressão que contavam histórias de luta e resiliência.
O uniforme azul de faxineira estava impecável, assim como sempre mantinha seu trabalho. O gerente franziu a testa. Lúcia, isso não é da sua conta. Volte ao seu trabalho. Mas ela não se moveu. Seus olhos encontraram os de Khalid. E naquele breve momento algo passou entre eles. Um reconhecimento mudo de humanidade compartilhada. Ele é hóspede. Merece respeito, disse ela, dando um passo à frente. O saguão ficou em silêncio. E naquele silêncio, tudo estava prestes a mudar. O gerente Ricardo abriu a boca para responder, mas Lúcia já estava ao lado de Khalid, que a observava com uma mistura de surpresa e gratidão que ele não conseguia esconder. Senhor, o senhor fala inglês? Perguntou. Ela com o sotaque carregado de quem aprendeu o idioma assistindo filmes legendados. Khalid acenou que sim, e algo em seu rosto se suavizou. Pela primeira vez desde que entrara naquele hotel, alguém o olhava sem impaciência ou julgamento. Yes, little bit, respondeu ele, a voz ainda trêmula. Ok, I help you. What you need? Ricardo deu um passo à frente, a mandíbula tensa. Lúcia, eu não vou repetir. Isso não é da sua alçada. Você tem seus corredores para limpar. Ela se virou para ele. E pela primeira vez em 15 anos de trabalho naquele hotel, encarou o gerente nos olhos sem baixar a cabeça. Eu sei qual é o meu trabalho, Sr. Ricardo, mas também sei que a gente não trata ninguém como se fosse um estorvo. Deixa eu ajudar ele. Não vai demorar nem 5 minutos. Havia algo na voz dela. Não era desafiador, não era grosseiro, era simplesmente firme. E talvez tenha sido exatamente isso que fez Ricardo recuar um passo, confuso com a própria hesitação. 5 minutos, disse ele apontando para o relógio. Depois quero você de volta aos andares. Lúcia assentiu e se voltou completamente para Khalid. Puxou uma cadeira próxima e fez um gesto para que ele sentasse. Ele obedeceu, aliviado por poder tirar o peso das pernas que tremiam. Your name? Perguntou ela, apontando para o campo no formulário. Khalid. Khalid al-Rashid. Ela escreveu com caligrafia cuidadosa, pronunciando cada sílaba baixinho para confirmar. From? Dubai. United Arab Emirates. Beautiful, disse ela sorrindo. E não era um sorriso profissional. Era genuíno, chegava aos olhos cansados e os iluminava. You here for work? Business. Important meeting. Ele fez um gesto vago com as mãos, tentando expressar algo maior que as palavras permitiam. First time Brazil. Oh, first time! Lúcia sorriu ainda mais. You like? Khalid olhou ao redor do saguão, para as pessoas que ainda os observavam, para o gerente que tamborilava os dedos impaciente, e então olhou de volta para ela. Now's better, disse ele, e havia uma sinceridade comovente naquelas duas palavras. Eles continuaram preenchendo o formulário juntos. Quando chegavam a algo que ele não entendia, Lúcia desenhava pequenos símbolos ou usava gestos. Para explicar emergency contact, ela fez o gesto de um telefone e depois apontou para o coração, depois para longe. Ele entendeu. Família. Alguém importante. My brother. Ahmed, disse ele, escrevendo o número com caligrafia que dançava entre algarismos árabes e ocidentais. Em 7 minutos, não 5, o formulário estava completo. Lúcia o levou até o balcão e entregou à recepcionista, que o pegou sem olhar para ela. Pronto, Sr. Ricardo, tudo certo, disse ela. O gerente examinou o papel, procurando erros que justificassem sua irritação inicial. Não encontrou nenhum. Está bem. Lúcia, volte ao trabalho. Sr. Al-Rashid, sua chave do quarto, 847. O mensageiro vai levar suas malas. Khalid pegou a chave, mas antes de se afastar, virou-se para Lúcia. Colocou a mão no peito, curvou levemente a cabeça. Um gesto de profundo respeito em sua cultura. Thank you. Muito obrigado. As palavras em português saíram tortas, mas carregadas de emoção. De nada, respondeu ela, sentindo algo quente se espalhar pelo peito. You need something, you call recepção. They help you. Ela sabia que provavelmente não ajudariam com a mesma paciência, mas não podia dizer isso. Khalid pareceu entender de qualquer forma. Acenou mais uma vez e seguiu o mensageiro até os elevadores. Quando se virou para pegar seus materiais de limpeza, Lúcia encontrou um pequeno grupo de funcionários olhando para ela.
alguns com admiração, outros com desconforto. Vera, a copeira, piscou para ela com aprovação. Já Cristina, outra recepcionista, revirou os olhos. Que cena, hein? Murmurou alguém. Lúcia não respondeu. Apenas pegou seu carrinho e se dirigiu aos corredores do 8º andar, onde havia tapetes para aspirar e espelhos para polir. Mas enquanto subia, no elevador de serviço, não conseguiu deixar de pensar naquele homem. Havia algo em seus olhos, uma solidão que ela reconhecia, a sensação de estar perdido em um lugar que deveria ser apenas temporário, mas que parecia uma eternidade quando você estava sozinho. Ela conhecia bem essa sensação. As portas do elevador se abriram para o 8º andar, e Lúcia começou seu trabalho. Mas o dia, de alguma forma, parecia diferente, mais leve, como se algo importante tivesse acontecido, mesmo que ela ainda não soubesse exatamente o que. E no quarto 847, Khalid al-Rashid estava sentado na beirada de uma cama king size, olhando pela janela para a praia de Copacabana. Mas não estava vendo as ondas. Estava pensando em uma mulher de uniforme azul que o tratara como gente quando todos os outros o trataram como um problema. E isso, ele sabia, era raro, precioso, inesquecível. Os próximos 2 dias se desenrolaram como uma dança desajeitada entre 2 mundos que não deveriam se tocar, mas que insistiam em orbitar um ao redor do outro. Khalid tentava se adaptar ao ritmo do Rio de Janeiro. As reuniões de negócios eram em português, com tradução simultânea que às vezes falhava nos momentos mais cruciais. Ele acordava às 5 da manhã, ainda preso ao fuso horário de Dubai, e vagava pelos corredores vazios do hotel tentando entender placas e avisos que pareciam escritos em código. Já Lúcia mantinha sua rotina de sempre. Chegava às 6, trocava de roupa no vestiário apertado do subsolo, pegava seu carrinho e começava pelo 10º andar, descendo um por um. Eram 12 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana. Seus joelhos doíam, suas mãos estavam ásperas de tanto produto de limpeza, mas ela nunca reclamava. O primeiro encontro aconteceu na quarta-feira de manhã. Khalid havia saído do quarto às 6h30, procurando a academia do hotel, mas se perdeu nos corredores e acabou no andar errado. Quando virou uma esquina, quase trombou com o carrinho de limpeza de Lúcia. "Oh, sorry", disse ele pulando para trás. Lúcia ergueu o olhar e sorriu ao reconhecê-lo. "Senhor Khalid, good morning." A forma como ela disse seu nome, com o R puxado e o D suave, fez ele sorrir também. "Good morning. I lost." Fez um gesto circular com as mãos. "You lost?" Ela riu, um som suave que ecoou no corredor vazio. "Where you go?" "Gym. Exercise." Ele fez gestos de quem levanta peso. "Ah, academia." Lúcia apontou para o corredor oposto. "You go back. Downstairs. Second floor." "Second floor. Ok, thank you." Ele começou a se afastar, mas então parou. Virou-se de volta. "You work here. Every day." "Yes, every day. Monday to Saturday." "Very hard work." Havia algo na forma como ele disse isso. Não era pena. Era reconhecimento, respeito. "Yes, but it's good. I like," disse ela. E era verdade. Gostava de ver os quartos transformados de caóticos em organizados, de deixar tudo cheiroso e arrumado. Havia dignidade nisso, mesmo que outros não vissem. "You are good person," disse Khalid, e suas palavras saíram mais lentas, como se estivesse procurando as certas. "Help me. When nobody help." Lúcia sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada com elogios, especialmente não de hóspedes. Especialmente não de um homem que claramente vinha de um mundo tão diferente do seu. "It's normal. Everyone need help sometimes." "Not everyone give help," respondeu ele, e havia algo triste em sua voz. "You give is special." Antes que ela pudesse responder, vozes ecoaram do elevador. Hóspedes chegando. Lúcia instintivamente pegou seu carrinho e se afastou para o lado, voltando à sua invisibilidade habitual. Khalid entendeu, acenou mais uma vez e seguiu em direção à academia. Mas enquanto corria na esteira 20 minutos depois, ele não conseguia parar de pensar na conversa. Havia algo naquela mulher, uma força silenciosa, uma bondade que não pedia nada em troca. O segundo encontro foi menos agradável. Na quinta-feira à tarde,
Khalid desceu ao lobby para pedir informações sobre transporte para sua reunião. Mas o mesmo gerente, Ricardo, estava no balcão e a tensão foi imediata. I need taxi for tomorrow morning, 8 o'clock, disse Khalid, tentando soar confiante. The concierge handles that, but he's at lunch. You'll have to wait. How long? 40 minutes. Khalid olhou para o relógio. Tinha uma conferência por vídeo em 30 minutos. Não podia esperar. Can you, please, call taxi now? Ricardo suspirou. Aquele mesmo suspiro de segunda-feira. Sir, that's not my function. You need to speak with the concierge. But you can call, no? A frustração começava a vazar na voz de Khalid. It's just phone call. That's not how we do things here. We have procedures. Khalid cerrou os punhos. Estava prestes a responder quando sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se e viu Lúcia, que aparentemente estava passando pelo lobby com um saco de lixo. Ela não disse nada. Apenas olhou de Ricardo para Khalid e entendeu tudo. Senhor, Ricardo, posso ajudar? Perguntou ela, a voz firme, mas educada. Lúcia, você não tem o que fazer? Sempre tenho. Mas posso ligar para o seu José, o motorista de táxi que sempre fica na esquina. Ele é de confiança e fala um pouquinho de inglês. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Lúcia já estava puxando um celular antigo do bolso. 2 minutos depois, estava tudo resolvido. Táxi confirmado para as 8 da manhã do dia seguinte. Motorista que falava inglês básico. Preço justo combinado. Previamente, Khalid olhou para ela com uma gratidão que ia além das palavras. You save me. Again. Is nothing, disse ela, mas estava sorrindo. Seu José is good. You trust. Enquanto ela se afastava, Ricardo a chamou. Lúcia, uma palavra. Agora. No corredor do serviço, longe dos ouvidos dos hóspedes, ele cruzou os braços. Você está ultrapassando seus limites. Muito. Eu só ajudei um hóspede, Sr. Ricardo. Você é faxineira, não concierge, não recepcionista, não guia turística. Você limpa quartos. Esse é seu trabalho. Lúcia respirou fundo. Sentia a raiva começando a borbulhar, mas a forçou para baixo. Precisava deste emprego. Tinha contas a pagar, uma neta para ajudar a criar. Eu entendo, senhor. Desculpa, não vai acontecer de novo. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que era mentira. Se visse alguém precisando de ajuda, ajudaria. Não conseguia fazer diferente. Não era feita assim. Ricardo a dispensou com um gesto de mão e Lúcia voltou ao trabalho. Mas ao virar o corredor, encontrou Khalid esperando. Ele estava encostado na parede, claramente tendo ouvido tudo. I make problem for you, disse ele, genuinamente aflito. No, is okay. I hear. He angry with you. Because of me. Lúcia deu de ombros, um gesto tão brasileiro que não precisava de tradução. He always angry. Is not you. Khalid balançou a cabeça lentamente. E naquele momento, tomou uma decisão. Tomorrow, after my meeting. We talk? Lúcia piscou, surpresa. Talk? Yes. You, proper I want you. Coffee? Thank. Tea? Ela hesitou. Era incomum. Era estranho. Era tudo que sua vida normal não era. E talvez fosse exatamente por isso que ela disse sim. O café do hotel, às 4 da tarde, era um lugar tranquilo. A maioria dos hóspedes estava nas praias ou em passeios turísticos. As mesas estavam vazias, exceto por um casal de idosos que lia jornais em silêncio e um homem de negócios digitando furiosamente no laptop. Lúcia chegou 5 minutos atrasada, ainda de uniforme. Tinha pensado em ir para casa trocar de roupa, mas isso significaria perder o ônibus e chegar atrasada mais de 1 hora. Além disso, não tinha muitas roupas melhores que o uniforme. Pelo menos este estava limpo e passado. Khalid já estava lá, sentado em uma mesa discreta perto da janela. Ao vê-la, levantou-se imediatamente, um gesto de cortesia que a fez sentir tanto desconforto quanto um estranho calor no peito. Please, sit, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Lúcia sentou-se na beirada. Da cadeira, as mãos cruzadas sobre o colo. Sentia-se deslocada ali, como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. Normalmente, ela servia o café naquela área. Não o tomava. You want coffee? Tia? Cake? Perguntou Khalid, fazendo sinal para o garçom. Café está bom. Obrigada.
Quando o garçom se aproximou, Khalid pediu 2 cafés e uma seleção de petit fours. O garçom, Rodrigo, um rapaz que Lúcia conhecia dos corredores, arregalou ligeiramente os olhos ao vê-la ali, mas, profissionalmente, não disse nada. Um silêncio estranho se instalou depois que ele se afastou. Khalid mexia em um guardanapo de papel. Lúcia olhava para as próprias mãos, notando as unhas curtas e a pele ressecada pelo cloro dos produtos de limpeza. "I want to say thank you," começou Khalid finalmente. "For everything. You helped me much." "Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Ele balançou a cabeça. "No, not any person. Many people see. Nobody help. Only you." Os cafés chegaram dando a ambos algo para fazer com as mãos. Lúcia mexeu o açúcar devagar, observando os cristais brancos se dissolverem no líquido escuro. "Por que você está no Brasil?" perguntou ela. "É longe de Dubai, não é?" "Very far. 12 hours in airplane." Ele fez um gesto que sugeria cansaço. "I come for business. Oil company. Meeting with Petrobras." "É importante?" "Very important. This deal can change many things for my company. Maybe change my future also." Lúcia assentiu, tomando um gole do café. Era bom. Melhor do que o que ela fazia em casa, na chaleira velha. "E você tem família? Esposa? Filhos?" Khalid olhou para a xícara e algo mudou em seu rosto. Ficou mais fechado, mais distante. "I have brother. Ahmed. He is in Dubai. But wife? No. Was married. Long time ago. Not good marriage. Sinto muito." "Is okay. Was long time." Ele forçou um sorriso. "And you? You have family?" Lúcia sorriu, e desta vez foi genuíno, alcançando os olhos. "Tenho minha neta, Isabela. Ela tem 7 anos, mora comigo." "Neta? You are grandmother." "Avó," confirmou ela com orgulho na voz. "Minha filha, ela teve a Isa muito nova. 17 anos. Não conseguiu cuidar direito. Então eu cuido." "You raise her. Alone." "Sim. Eu e minha filha, a gente não se fala muito. Ela foi embora quando a Isa tinha 2 anos. Manda dinheiro às vezes, mas..." Lúcia deu de ombros. "A Isa é minha vida agora." Khalid a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável, mas não de um jeito ruim. Era como se ele realmente a estivesse vendo. Não apenas olhando, mas vendo. "You very strong woman," disse ele. "Work hard job, raise child, and still have kindness for stranger." Lúcia riu, um som seco. "Não sou forte. Eu só faço o que precisa ser feito. That is what strong mean." Eles continuaram conversando, e gradualmente a estranheza inicial foi desaparecendo. Khalid contou sobre Dubai, sobre os arranha-céus que tocavam o céu e o deserto que se estendia até onde a vista alcançava. Sobre como começou a trabalhar na empresa de petróleo do pai aos 18 anos e nunca parou. Lúcia contou sobre o rio, sobre a vista da favela onde morava, onde dava para ver o Cristo Redentor de braços abertos. Sobre como começou a trabalhar em limpeza aos 15 anos e nunca parou também. Eram mundos opostos, mas naquela tarde, tomando café em uma mesa discreta de hotel, não pareciam tão diferentes assim. "You know what is funny?" disse Khalid em certo momento. "In Dubai, I have big office. Many people work for me. I make decisions about millions of dollars. But here in this hotel, I feel like child, lost, confused, stupid." "Você não é burro," disse Lúcia firmemente. "Você só está em um lugar diferente. Acontece com todo mundo." "You make me feel less lost." Havia algo na voz dele. Uma vulnerabilidade que Lúcia imaginou que ele raramente mostrava. "Você volta para Dubai quando?" "Sunday, morning flight. Domingo." Faltavam 3 dias. "A reunião foi bem?" Khalid fez uma expressão ambígua. "Yes and no, business is good. Deal probably happened, but I not know if is what I want." "Como assim?" Ele suspirou, olhando pela janela para a praia onde crianças corriam atrás de pipas. "In Dubai, my life is very, how you say, programada." "Programada. Planejada." "Yes, planejada. Everything is planned. Wake up, work, meetings, dinner with business people, sleep. Every day same. I have money, yes. Have success, yes. But..." Ela tocou o peito. "Here, inside you sometimes feel empty.
Lúcia entendeu perfeitamente. Não tinha o dinheiro dele, não tinha o sucesso dele, mas conhecia o vazio, aquele buraco que nenhuma rotina conseguia preencher. Às vezes a gente fica tão ocupado sobrevivendo que esquece de viver, disse ela baixinho. Khalid olhou para ela e seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se ela tivesse dito algo profundo, revelador. Yes. Exactly, yes. This is what I feel. Do outro lado do café, Ricardo entrou, parou ao vê-los e sua expressão endureceu, mas não se aproximou. Apenas ficou observando por um momento antes de sair. Lúcia viu e sentiu um aperto no estômago. Eu preciso ir, disse ela, começando a se levantar. Please, wait. I want to give you something. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul escuro. Khalid, não. Please. Is not romantic. Ele procurou a palavra. Is gratitude. Respect. You make difference in my trip. Maybe in my life. I want you remember we meet. Trêmulas, Lúcia abriu a caixa. Dentro estava um pingente delicado. Uma lua crescente em prata, com um pequeno citrino no centro. Era simples, mas belo. In my culture, moon means new beginning, explicou Khalid. You give me new perspective, new way to see things, e symbol. Lúcia sentiu os olhos arderem. Khalid, isso é muito... Please, take, make me happy. Ela fechou os dedos ao redor da caixa. Obrigada. Eu vou guardar sempre. Quando finalmente saiu do café, o pingente guardado no uniforme, Lúcia tinha lágrimas rolando pelo rosto, mas estava sorrindo. E em algum lugar no fundo de sua alma cansada, algo que estava dormindo há muito tempo começou a despertar. Esperança. A notícia se espalhou pelo hotel como fogo em palha seca. Lúcia, a faxineira discreta que todos conheciam, mas poucos realmente notavam, tomando café com um hóspede rico, um hóspede árabe rico, para ser mais preciso. As línguas afiadas dos bastidores não perdoaram. Ela acha que vai pescar um marido? Milionário, disse Cristina, a recepcionista, para um grupo no vestiário. Patético. Coitada. Tá velha para essas ilusões, respondeu outra. Mas nem todos eram cruéis. Vera, a copeira que trabalhava havia 20 anos no hotel, defendeu Lúcia. Vocês são muito maldosas. A Lúcia não é assim. Ela só ajudou o homem. E ele quis agradecer. Agradecer tomando café? Por favor, Vera, não seja ingênua. Lúcia ouvia tudo. O vestiário tinha paredes finas e as pessoas pareciam esquecer que ela chegava sempre 15 minutos mais cedo. Mas não respondeu. Apenas trocou de roupa, pegou seu carrinho e começou o dia como sempre fazia. Mas algo tinha mudado. Ela notou. Os outros funcionários também. Havia um brilho novo em seus olhos, uma leveza em seus passos. Ela cantarolava baixinho enquanto aspirava os tapetes do 9º andar, algo que nunca fazia. E mais importante, ela usava o pingente. Colocado numa correntinha fina de prata que tinha há anos, mas nunca usava, ele ficava discretamente escondido, sob o uniforme. Mas ela sabia que estava ali. Podia sentir o peso leve contra a pele. Khalid também notou a mudança. Em si mesmo. Suas reuniões continuavam intensas. Advogados, executivos, tradutores, todos discutindo cláusulas e percentuais e prazos. Mas sua mente vagava. Pensava na conversa do café. Nas palavras de Lúcia sobre sobreviver versus viver. Pensava em como ela criava uma criança sozinha com o salário de faxineira e ainda tinha bondade sobrando para estranhos. Na sexta-feira de Dunizetes, manhã ele acordou com uma decisão formada. Pegou o telefone e ligou para seu irmão Ahmed em Dubai. Eram 3 da tarde lá. Khalid, como está o Brasil? Fechou o contrato? Quase. Assino segunda de manhã, antes do voo. Excelente. Pai vai ficar orgulhoso. Uma pausa. Ahmed, eu estive pensando. Isso nunca é bom sinal. Khalid riu, mas era um riso sem humor. Estou pensando em mudar algumas coisas quando voltar. Que tipo de coisas? Não sei ainda. Mas... Você está feliz, Ahmed? Fazendo o... Que a gente faz? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Essa é uma pergunta estranha, irmão. Felicidade não paga contas. Mas deveria significar alguma coisa, não? Khalid, você está bem? Esse calor tropical está te afetando? Ele suspirou. Eu conheci alguém aqui. Ah,
A voz de Ahmed ganhou um tom divertido. Finalmente. Uma mulher, então? Brasileiras são lindas, eu ouvi. Não é assim. Ela é diferente. Me fez pensar sobre coisas, sobre como a gente vive, sobre o que importa. Isso soa assustadoramente profundo para 7 da manhã aí. Eu preciso vê-la antes de ir embora. Preciso, não sei, dizer algo. Então diga, irmão, a vida é curta demais para palavras não ditas. Depois que desligou, Khalid ficou olhando para o teto do quarto. Ahmed estava certo. A vida era curta demais. Mas o que exatamente ele queria dizer para Lúcia? Nem ele sabia. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Lúcia limpava o quarto 534 quando seu celular tocou. Era a escola da Isabela. Dona Lúcia, é a professora Márcia. O coração dela disparou. Ligação da escola nunca era boa coisa. Aconteceu algo com a Isa? Ela está bem, não se preocupe. Mas precisamos que a senhora venha buscá-la. Ela está com febre. Lúcia olhou para o relógio. 9h30 da manhã. Tinha mais 6 horas de trabalho pela frente e ainda 3 andares para limpar. Eu vou ver o que posso fazer. Consigo chegar aí em 1 hora. Está bem. Ela está na enfermaria. Lúcia guardou o telefone com mãos trêmulas. Precisava falar com Ricardo, pedir para sair mais cedo, compensar as horas outro dia. Mas ele já estava irritado com ela por causa do café com Khalid. Provavelmente não facilitaria. Mas Isabela estava doente. Não havia escolha. Encontrou o gerente no lobby conversando com fornecedores. Senhor Ricardo, posso falar com o senhor? Ele a olhou com frieza. Estou ocupado, Lúcia. É importante. Minha neta está doente. Preciso buscá-la na escola. E você quer sair mais cedo? Sim. Senhor, posso compensar amanhã fazer horas extras, o que o senhor quiser. Ricardo cruzou os braços. Lúcia, você tem faltado muito ultimamente. Chegou atrasada terça. Saiu cedo na semana passada. E agora isso. Sem falar no seu comportamento inadequado com os hóspedes. Comportamento inadequado? Eu só ajudei. Você está confundindo seu papel aqui. E isso está me fazendo questionar se você realmente leva este trabalho a sério. Lúcia sentiu o sangue ferver. Eu trabalho aqui há 15 anos. Nunca faltei sem motivo. Nunca deixei meu trabalho mal feito. Minha neta está com febre e eu preciso buscá-la. Então vá. Mas desconto do dia. Integral. Senhor Ricardo. São as regras, Lúcia. Não sou eu quem faz. Mentira. Ele tinha poder para ser flexível. Apenas escolhia não ser. Lúcia respirou fundo, tentando controlar a raiva e a humilhação que ardiam em seu peito. Está bem. Vou buscar minha neta. Enquanto ela se afastava, ouviu a voz atrás dela. Lúcia, pense bem se este trabalho ainda é prioridade para você, porque se não for, tem muita gente na fila querendo sua vaga. Ela não respondeu, apenas seguiu caminhando, a cabeça erguida mesmo que as lágrimas ameaçassem cair. E foi exatamente nesse momento que Khalid desceu do elevador, voltando de sua reunião matinal. Ele viu Lúcia passando rapidamente, notou seu rosto tenso e, sem pensar 2 vezes, foi atrás dela. Lúcia, what happened? Ela se virou, tentando forçar um sorriso. Khalid, nothing. I just need go. My granddaughter is sick. Sick, you need help? No, I take bus, it's okay. Mas seus olhos estavam vermelhos e ela estava tremendo levemente. Please, disse ele gentilmente tocando seu braço. Let me help. I have car and driver. We take you. Khalid, I can't. I already in trouble with my boss. If he see, I not care what he see. Your family is sick. You need go now. We go now. E havia tal determinação em sua voz, tal sinceridade, que Lúcia não teve forças para recusar. 10 minutos. Depois ela estava no banco de trás de um carro preto com ar-condicionado, sendo levada para a escola da Isabela por um motorista particular, enquanto um empresário árabe sentado ao seu lado fazia perguntas preocupadas sobre sintomas de febre. E Lúcia pensou que a vida às vezes era estranha demais para fazer sentido, mas também bonita demais para não agradecer. A escola municipal Tia Anastácia ficava numa rua íngreme do subúrbio, cercada por casas coloridas e barracos de lona azul. O carro preto destoava completamente da paisagem, e várias cabeças se viraram quando ele parou em frente ao portão. Lúcia saltou rapidamente,
mas Khalid também saiu. You not need come, disse ela. I can go. I won't meet Isabella, respondeu ele simplesmente. Eles entraram juntos e a recepcionista arregalou os olhos ao ver Lúcia acompanhada de um homem vestindo terno que provavelmente custava mais que seu salário anual. Dona Lúcia, a Isabella está na enfermaria. Ela pediu pela senhora 3 vezes. O coração de Lúcia se apertou. Seguiu rapidamente pelos corredores com cheiro de merenda e giz de cera. Khalid logo atrás. Isabella estava deitada numa maca pequena, o rosto corado de febre, os cachos escuros grudados na testa suada. Quando viu a avó, seus olhos se encheram de lágrimas. Vovó, meu amor, estou aqui. Lúcia correu para ela, beijando sua testa quente. Você está ardendo. Professora Márcia, há quanto tempo ela está assim? Desde a segunda aula. Medimos. Está com 38,5. Lúcia já estava pegando Isabella no colo quando a menina notou Khalid parado na porta. Vovó, quem é ele? É um amigo da vovó, meu amor. Se chama Khalid. Ele nos deu uma carona. Isabella o estudou com a curiosidade típica das crianças. Ele é príncipe? Parece príncipe. Khalid riu um som genuíno e caloroso que preencheu a pequena enfermaria. Not prince. Just businessman. You are Isabella? A menina acenou que sim, tímida agora. You are very pretty, like your grandmother. Lúcia sentiu o rosto esquentar, enquanto traduzia para Isabella, que riu apesar da febre. Vovó, ele é legal. É sim, meu bem. Muito legal. O motorista os levou até o posto de saúde mais próximo. A médica examinou Isabella. Virose, nada grave, mas precisaria ficar em casa uns dias. Prescreveu antitérmico e bastante líquido. Quando saíram, Khalid insistiu em parar numa farmácia. Comprou não apenas o remédio prescrito, mas também uma caixa de picolés de frutas para a febre, um ursinho de pelúcia e um livro de histórias com desenhos coloridos. Khalid, isso é demais, protestou Lúcia. For Isabella, she's sick, need feel better. No caminho para a casa de Lúcia, Isabella, apesar da febre, estava animada no banco de trás, abraçada ao ursinho. Vovó, ele é rico? Isa, isso não se pergunta. But it's okay, disse Khalid sorrindo. Yes, I have money, but money not make person good or bad. Good heart make good person. Your grandmother teach me this. Lúcia traduziu, e Isabella refletiu sobre isso com seriedade. A vovó é a pessoa mais boa do mundo, declarou a menina. I know, respondeu Khalid olhando para Lúcia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. I know. Quando chegaram ao endereço que Lúcia tinha dado, o motorista pareceu confuso. Era um conjunto habitacional popular, blocos de apartamentos simples com roupas penduradas nas varandas. Is here? Perguntou Khalid. Yes. Block C, third floor. Ele olhou ao redor, vendo crianças brincando descalças, um cachorro vira-lata dormindo à sombra, mulheres conversando nas janelas. Era um mundo que ele apenas tinha visto em documentários. I want to see your home. Can I? Lúcia hesitou. Seu apartamento era pequeno, simples. Apenas 2 quartos minúsculos, uma sala que servia também de cozinha, um banheiro que o chuveiro vivia entupindo. Não era lugar para receber alguém como Khalid, mas ele estava olhando para ela com expectativa genuína. Não havia julgamento em seus olhos, apenas curiosidade. Ok, but it's very simple. I not mind simple. Eles subiram os 3 lances de escada, Isabella apoiada no ombro de Lúcia. Khalid carregava as sacolas da farmácia. Vizinhos os observavam pelas portas entreabertas cochichando. O apartamento era exatamente como Lúcia tinha descrito. Pequeno, simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Havia toalhas de crochê no sofá surrado, plantas em latas de tinta reaproveitadas, fotos de Isabella por toda parte. Na geladeira, desenhos da menina presos com ímãs de propaganda. Era um lar, humilde, mas cheio de amor. Khalid ficou parado no meio da sala, girando lentamente, absorvendo cada detalhe. It's beautiful, disse ele, e parecia sincero. É pequeno, respondeu Lúcia, colocando Isabella no sofá. Size not matter. Feel matter. Here, I feel love. Feel family. In my big house Dubai with many rooms, sometimes feel empty. Here feel full. Lúcia não soube o que responder.
Ocupou-se dando o remédio para Isabela, trocando-a para um pijama confortável, ligando o ventilador. Khalid observava. Tudo. A forma delicada como ela tocava a testa da menina para verificar a febre, as palavras suaves de conforto, o cuidado ao dobrar o cobertor fino apenas até a cintura para não dar calor demais. "You good mother", disse ele. "Avó", corrigiu Lúcia, sorrindo tristemente. "Não consegui ser boa mãe. Minha filha não me perdoa por isso. Mas tento ser melhor avó." "You are excellent." Isabela estava cochilando quando Khalid disse que precisava ir. Tinha outra reunião às 3. Na porta, ele se virou para Lúcia. "Thank you for let me see your life. Your home is precious." "Obrigada por tudo, Khalid. Pelo carro, pelos remédios, pelos presentes." "Please stop thank. I should thank. You show me what important is. Not big houses, not money. Is this..." Ele apontou para dentro onde Isabela dormia. "Is love. Is care. Is be there for people we love." Lúcia sentiu lágrimas se formando. "Você é uma boa pessoa, Khalid." "I try be. You inspire me." Depois que ele saiu, Lúcia fechou a porta e encostou nela, respirando fundo. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Ricardo. Desconto de 1 dia de salário. Assinado documentos para RH. Ela olhou para a mensagem, depois para Isabela dormindo no sofá com o ursinho que custava provavelmente mais que seu desconto. E pela primeira vez em 15 anos de trabalho naquele hotel, pensou, será que vale a pena? O sábado amanheceu pesado. Lúcia acordou às 5 da manhã com Isabela ainda febril. A menina tinha passado a noite inquieta, chamando pela avó a cada hora. Não havia como ir trabalhar. Ligou para o hotel antes das 6. Hotel Copacabana Palace, recepção. "Alô, aqui é a Lúcia. Preciso falar com o senhor Ricardo." "Ele ainda não chegou, dona Lúcia. Chega às 7. Pode anotar um recado? Minha neta ainda está doente. Não vou poder ir hoje." Houve uma pausa do outro lado. "Dona Lúcia, a senhora tem certeza? O senhor Ricardo ficou bem bravo ontem." "Eu sei, mas não tenho escolha. Minha neta precisa de mim." Depois de desligar, Lúcia sentou-se à mesa da cozinha com um café aguado. Sabia o que estava arriscando. 2 dias seguidos de falta. Ricardo estava procurando desculpa para se livrar dela e ela estava entregando de bandeja. Mas olhou para Isabela dormindo no sofá, o rosto finalmente mais fresco, e soube que tinha feito a escolha certa. O que ela não esperava era o telefone tocar às 9 da manhã. "Lúcia!" "Khalid." Ela se endireitou na cadeira, surpresa. "Khalid, como você conseguiu meu número?" "I ask hotel. They not won't give, but I convince." "How is Isabela?" "Melhor. A febre baixou. Ainda está dormindo." "Good. I happy. And you? You work today?" "Não. Fiquei em casa com ela." "I understand. Family first." Uma pausa. "Lúcia, I want to ask something. Tomorrow is my last day. I go back to Dubai Monday morning. Before I go, I want spend time with you. And Isabella, if she better. Not in hotel. Something different. You show me Rio Real. Rio, you know." Lúcia abriu e fechou a boca várias vezes. "Khalid, eu não sei se é boa ideia." "Why not?" Tantas razões. Porque ele era hóspede e ela funcionária. Porque ele vivia em um mundo e ela em outro completamente diferente. Porque quando ele fosse embora, seria só mais uma pessoa que passou por sua vida e partiu. Mas o que saiu da boca foi, "E se a Isa ainda não estiver bem?" "Then we stay. I come your house. We watch TV, eat pipoca, play games. I not care where. I just want be with you, both of you." Havia algo tão honesto, tão vulnerável, naquele pedido que Lúcia sentiu seu coração amolecer. "Se a Isa acordar bem, a gente pode ir na praia. Ela adora." "Beach. Yes. Perfect." Depois que desligaram, Lúcia ficou olhando para o telefone, um sorriso bobo no rosto. Quando olhou para cima, Isabela estava acordada, observando-a com olhos curiosos. "Vovó está namorando?" "O quê? Não! Claro que não! Mas você está sorrindo daquele jeito." "Que jeito?" "Tipo nas novelas quando a pessoa gosta de alguém." Lúcia jogou uma almofada nela. "Vai tomar seu café, menina abusada." Mas enquanto preparava pão com manteiga, não conseguiu parar de sorrir. Enquanto isso, no hotel, Ricardo Mendes estava tendo uma manhã terrível. 2 camareiras tinham faltado. Uma delas, Lúcia.
Os quartos do 8º e 9º andares estavam atrasados. Hóspedes reclamavam. E para piorar, Khalid Al-Rashid tinha ligado pessoalmente para a gerência pedindo o número de telefone de uma funcionária. Isso é extremamente irregular, disse Ricardo ao gerente. Geral Fernando Costa. Ele é um hóspede VIP, Ricardo. Se ele quer o número de telefone de uma funcionária, você dá o número. Mas, senhor, a Lúcia é casada. Ela é viúva. Mas ela é... Ricardo procurou palavras. É inapropriado. A diferença de classe, a diferença cultural... Fernando o olhou por cima dos óculos. Ricardo, deixa eu te explicar uma coisa. O senhor Al-Rashid acabou de fechar um contrato de 15 milhões de reais com a Petrobras. Ele está hospedado na nossa suíte. Presidencial. Ele pode pedir a porra do número do Papa que eu arranjo, entendeu? Sim, senhor. Ótimo. Agora vai resolver essa bagunça dos andares. Ricardo saiu da sala fervendo. Lúcia. Sempre Lúcia. A faxineirinha que se achava melhor que todo mundo. Que conquistava hóspedes ricos. Que faltava quando bem entendia. Que desrespeitava hierarquias. Ele já tinha se decidido. Segunda-feira, assim que ela voltasse, teria uma conversa com RH. Domingo amanheceu com céu azul e brisa fresca. Isabela acordou sem febre, cheia de energia, pulando na cama da avó. Vovó, posso ir na praia? Você prometeu. Lúcia riu, puxando a menina para um abraço. Pode sim, meu amor. Mas primeiro café da manhã. Às 10 em ponto, Khalid tocou a campainha. Estava vestido de forma completamente diferente. Bermuda jeans, camiseta branca, tênis, sem terno, sem gravata, sem a formalidade de sempre. Parecia mais jovem, mais leve. Hi, disse ele quando Lúcia abriu a porta. Oi, entre. Isabela apareceu, correndo já de biquíni e com uma sacolinha de praia. Khalid, você vai nadar com a gente? I will try. In Dubai, we have beach, but it's different. Very hot. Here is nice. Pegaram um Uber. Khalid insistiu em pagar. Até a praia de Ipanema. Não Copacabana, muito turística. Lúcia queria mostrar a ele o Rio de verdade. A praia estava lotada. Famílias estendiam cangas coloridas. Vendedores ambulantes gritavam ofertas de mate e biscoito Globo. Crianças corriam entre as ondas. Khalid parou, absorvendo tudo. Is beautiful. So much life. So much happy. É o Rio, disse Lúcia sorrindo. Caótico, barulhento, mas cheio de vida. Eles alugaram cadeiras e guarda-sol. Isabela correu imediatamente para a água e Lúcia foi atrás, segurando sua mão enquanto pulavam as ondas. Khalid ficou observando da areia. Havia algo na imagem. Mulher e criança rindo, se molhando, sem preocupações, que o tocou profundamente. Em Dubai, as praias eram luxuosas, mas artificiais. Aqui era cru, real, honesto. Come! Gritou Isabela, acenando para ele. E ele foi. Entrou na água pela primeira vez em anos, não para nadar em piscina de hotel, mas para brincar. Deixou uma onda molhá-lo completamente, fazendo Isabela rir. Ajudou a construir um castelo de areia que desabou 2 vezes. Comprou picolé de um vendedor ambulante. Era simples. Era perfeito. À tarde, sentados nas cadeiras enquanto Isabela brincava perto, Lúcia e Khalid conversaram. Amanhã você vai embora, disse ela, não como pergunta, mas como fato inevitável. Yes, morning flight. Dubai vai parecer diferente agora? Ele pensou por um longo momento. Everything will seem different now. I not know how explain. Before I come Brazil, my life was like machine. Work, sleep, no feeling, no connection. But here, ele olhou para Isabela, depois para Lúcia. Here I feel alive again. Você vai voltar? I want, but I not know when. Business is complicated. Life is complicated. Lúcia assentiu. Já sabia a resposta antes de perguntar. Pessoas como Khalid passavam. Deixavam marcas, memórias, mas passavam. Vou sentir sua falta, disse ela, surpresa com a própria honestidade. I miss you too. You and Isabella. You show me what is important. What I was missing. A gente só se conheceu há uma semana. Sometimes 1 week is enough to change everything. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Isabela veio correndo. Vovó, olha que concha bonita eu achei. Era uma concha...
Pequena, cor-de-rosa, quase perfeita. É linda, meu amor. Posso dar para o Khalid? Para ele lembrar da gente? Lúcia olhou para Khalid, que estava claramente emocionado. Pode sim. Isabela entregou a concha com seriedade. Para você não esquecer do dia que a gente foi na praia. Khalid pegou a concha como se fosse o objeto mais precioso do mundo. I never forget. Never. E enquanto voltavam para casa, no Uber que atravessava as ruas do Rio ao entardecer, Khalid olhou pela janela e pensou que, talvez, apenas talvez, existisse um jeito de não deixar aquilo acabar, mas não sabia qual, ainda. A noite caiu sobre o rio com a rapidez típica do verão. Khalid insistiu em levar Lúcia e Isabela para jantar em uma churrascaria que um colega brasileiro tinha recomendado. Não uma turística, mas uma local, no subúrbio, onde a carne era verdadeira e o preço justo. Isabela estava extasiada com a quantidade de comida. Seus olhos brilhavam a cada novo corte que os garçons traziam. Lúcia tentava controlar o quanto a menina comia, mas Khalid ria e dizia, "Let her eat, it's party." E realmente parecia uma festa. Eles conversaram sobre tudo e nada. Khalid contou histórias engraçadas de reuniões de negócios que deram errado. Isabela contou sobre a professora que tinha medo de lagartixas. Lúcia simplesmente observava, gravando cada detalhe daquela noite na memória, porque sabia que amanhã tudo acabaria. Era quase 10 da noite quando finalmente voltaram. Isabela dormiu no carro, exausta e feliz. Khalid a carregou até o apartamento, 3 lances de escada sem reclamar, e a colocou delicadamente na cama. "She is a special girl", disse ele, alisando os cachos escuros de Isabela. "Ela é minha vida toda." Eles saíram do quarto, deixando a porta entreaberta. Na sala pequena, um silêncio estranho se instalou. O silêncio de quem tem muito a dizer, mas não sabe por onde começar. "Café?" ofereceu Lúcia. "Please." Enquanto ela preparava, Khalid andava pela sala, olhando as fotos na parede. Isabela bebê. Isabela no primeiro dia de aula. Isabela soprando velhinhas de aniversário. E em algumas, Lúcia, mais jovem, mas com o mesmo sorriso gentil. "You have beautiful life", disse ele quando ela voltou com 2 xícaras. "Tenho uma vida simples, mas é minha." Eles se sentaram no sofá surrado. Lúcia com as pernas encolhidas, Khalid ligeiramente desconfortável na formalidade que seu corpo não conseguia abandonar completamente. "Lúcia, I need talk with you. About something important." O coração dela disparou. Pelo tom de voz era sério. "O que foi?" Ele respirou fundo. "Tomorrow I go back to Dubai, but I not want to live like this. Like is end." "Mas é o fim, Khalid. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. What if I ask you come with me?" Lúcia quase derrubou o café. "O quê?" "Come Dubai. You and Isabella. I give job for you. Good job. Not cleaning. Maybe work in my company office. Help with international relations. Your kindness, your way with people is valuable." "Well, very well. Isabella can go good school. You have apartment, life better." Lúcia o encarou procurando sinais de que era piada. Não era. "Khalid, você enlouqueceu?" "Maybe, but it's not crazy. Is solution. You're not happy in hotel. Boss treat you bad. You work hard for little money. In Dubai you have better life." "E deixar tudo? Minha casa, meu país, minha língua?" "I know it's hard. But think about Isabella. Think about opportunities she have." Lúcia levantou-se andando até a janela. Lá, fora, o Cristo Redentor brilhava no alto do morro, braços abertos. "Khalid, isso é loucura. A gente se conhece há uma semana. Uma semana. Você não me oferece emprego. Você está tentando me manter por perto." "Yes." Ele levantou-se também, apaixonado agora. "Yes, I want you near. Is wrong? You make me feel alive. Make me feel like person, not machine. I not want lose this. Not want lose you." "Mas isso não é real." Lúcia se virou, lágrimas nos olhos. "Você vai voltar para Dubai e em 2 meses nem vai lembrar do meu nome. Isso aqui foi um momento. Lindo, mas um momento. Não é vida real. Why not? Why can't be real? Porque pessoas como você não ficam com pessoas como eu." As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. "Você é rico, educado, viaja ao mundo. Eu limpo banheiros, Khalid.
Mal terminei o ensino médio. A gente não é do mesmo mundo. I don't care about worlds. I care about this. Ele apontou entre eles. About how I feel when I'm with you. About how you see me. Not my money, not my business, me. Lucia cobriu o rosto com as mãos. Isso é muito. É demais, eu não posso... Then not come Dubai. But let me stay. I change my flight. Stay more days, more weeks. I work remote. I stay here. We see where this go. E depois, quando você tiver que voltar de verdade, quando a realidade bater, Lúcia balançou a cabeça. Você vai destruir a vida que eu construí por algo que não tem futuro. How you know not have future if we not try? Era uma pergunta justa, terrível, mas justa. Lúcia sentou-se novamente exausta emocionalmente. Eu preciso pensar. Ok, think. I give you time. But Lúcia, ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. I not feel like this in many years. Maybe never. I know it's fast. I know it's crazy. But sometimes best things in life are crazy. Ela olhou para aqueles olhos escuros, tão sinceros, tão vulneráveis, e sentiu seu coração se partir em duas direções opostas. Quando é seu? Tem morning. Então você tem que estar no aeroporto às 7. Yes. Eu te dou resposta amanhã. De manhã, antes de você ir. Ele assentiu, beijou delicadamente as mãos dela e se levantou. I wait. And Lúcia, whatever you decide, I understand. I need you know what I feel. Need be honest. Depois que ele saiu, Lúcia ficou sentada no escuro da sala por horas, pensando, ponderando, pesando o impossível contra o inesperado. E quando finalmente foi para a cama, ainda não tinha resposta, mas sabia que quando o sol nascesse, teria que encontrar uma. Lúcia não dormiu. Ficou deitada olhando para o teto, ouvindo a respiração suave de Isabela no quarto ao lado, enquanto sua mente girava em círculos infinitos. Dubai, um emprego, uma vida nova, segurança financeira, oportunidades para Isabela. Mas também um país estranho, uma cultura diferente, dependência de Khalid. E se não desse certo? E se fosse tudo ilusão? Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Fez café forte e sentou-se à mesa da cozinha com um caderno velho. Dividiu a página em 2 colunas, ficar e ir. Ficar, minha casa, meu país, minha língua, independência, segurança do conhecido, ir, melhor vida para Isa, oportunidade única, Khalid, aventura, mudança. Olhou para as listas. Em termos lógicos, ficar fazia mais sentido. Era o seguro, o razoável, o sensato. Mas quando imaginou Khalid embarcando sozinho naquele avião, sentiu uma pontada no peito que não era lógica. Era outra coisa. Vovó? Isabela estava na porta do quarto, de pijama, esfregando os olhos. Isa, por que acordou tão cedo, meu amor? Não sei. Senti que você estava triste. Lúcia abriu os braços e a menina correu para seu colo, grande demais para isso, mas ainda pequena o suficiente para precisar. Vovó precisa te perguntar uma coisa importante. Pode perguntar. Se a gente pudesse ir morar em outro país, longe daqui, mas ter uma vida melhor, você iria? Isabela franziu a testa, pensando com seriedade. Teria praia? Tem deserto. Muito deserto. Mas tem praias também. Teria escola? Teria. Uma escola muito boa. E a mamãe? Ela não mora aqui mesmo, então tanto faz. A inocência brutal das crianças. Lúcia sentiu um aperto. E seus amiguinhos da escola? Posso fazer amigos novos. Isabela deu de ombros. Mas vovó, a gente ia sozinha ou com o Khalid? Como você sabe? Eu não sou boba, vovó. Eu vi como ele olha para você. E como você olha para ele. Lúcia suspirou. Você gosta? Gosto, ele é legal. Me deu ursinho e picolé. E foi na praia com a gente mesmo podendo fazer outras coisas de rico. Então, se a vovó decidir ir, você toparia? Isabela a abraçou mais forte. Eu topo qualquer coisa se a gente ficar junto. Você é meu lar, vovó. Não a casa. E foi isso. Aquelas palavras simples de uma criança de 7 anos que finalmente clarearam tudo. Às 6:30 da manhã, Lúcia pegou o telefone e ligou para Khalid. Ele atendeu no primeiro toque, voz tensa. Lúcia? Eu decidi, silêncio.
Ela podia ouvi-lo respirando. And, eu não vou para Dubai. Ela ouviu o suspiro dele, carregado de decepção. I understand. It's okay. I hope you're happy. Deixa eu terminar, interrompeu Lúcia. Eu não vou para Dubai. Ainda não, mas você pode ficar mais tempo. Você falou que poderia trabalhar remoto. Fica. 1 mês. 2 meses. Vamos ver se isso é real. Porque se for, Khalid, se realmente for, aí eu penso em ir, em dar esse passo. Mas preciso ter certeza. Pela Isabela. Por mim. Houve um silêncio longo, então. You want try? Quero, mas devagar. Do jeito certo. Ela ouviu algo que parecia uma risada misturada com soluço de alívio. Ok, yes. I cancel flight. I call office. I stay. We try. Tem certeza? Não quero atrapalhar sua vida. You are my life now. Or can be. We see. Depois de desligar, Lúcia ficou olhando para o telefone, um sorriso tremendo se formando. Isabela, que tinha ouvido tudo da porta, correu e pulou nela. Vai ficar. Ele vai ficar. Vai sim, meu amor, pelo menos por enquanto. E se der certo, a gente vai mesmo para Dubai? Se der certo, a gente vê. Passo a passo. Às 8 da manhã, enquanto tomavam café da manhã, pão com manteiga e suco de caixinha, o telefone da casa tocou. Número desconhecido. Alô? Lúcia Ferreira? Aqui é Mariana, do RH do Hotel Copacabana Palace. O estômago dela se apertou. Sim? O senhor Ricardo solicitou uma reunião com você amanhã, segunda-feira, às 9 horas. Para discutir sua situação no hotel. Minha situação? As faltas recentes e algumas reclamações. Por favor, se apresente no horário. Obrigada. E desligou. Lúcia ficou olhando para o telefone. Então começou a rir. Um riso alto, quase histérico. Vovó? Tá tudo bem? Tá sim, Isa. Tá tudo mudando. E naquele momento, com uma reunião de demissão esperando, um homem que tinha virado sua vida de cabeça para baixo decidindo ficar, e um futuro completamente incerto pela frente, Lúcia Ferreira se sentiu pela primeira vez em muito tempo completamente viva. Assustador, mas viva. Segunda-feira, 8h55 da manhã. Lúcia estava sentada em uma cadeira desconfortável do lado de fora da sala de RH do Hotel Copacabana Palace. Suas mãos estavam suadas e ela as esfregava constantemente no tecido da saia simples que usava. Não estava de uniforme. Alguma coisa lhe dizia que não voltaria a usá-lo. A porta se abriu. Mariana, a coordenadora de RH, apareceu. Dona Lúcia, por favor. A sala era pequena e formal. Uma mesa, 3 cadeiras, ar-condicionado no último volume. Do outro lado da mesa estavam Mariana e Ricardo. Sente-se, por favor, disse Mariana com o tom neutro de quem faz isso frequentemente. Lúcia sentou-se. Dona Lúcia, obrigada por comparecer. Vamos direto ao ponto. Mariana abriu uma pasta. Você trabalha aqui há 15 anos. Seu histórico sempre foi impecável. Pontualidade, dedicação, qualidade do trabalho. No entanto, nas últimas 2 semanas, tivemos alguns incidentes. Incidentes, repetiu Lúcia mais como afirmação que pergunta. Ricardo se inclinou para a frente. 2 faltas consecutivas, saída antecipada não autorizada e, mais seriamente, comportamento inadequado com o hóspede. Lúcia sentiu o sangue ferver. Comportamento inadequado? Eu ajudei um hóspede que estava sendo maltratado. Você ultrapassou suas funções, cortou Ricardo. Você é faxineira, não é do atendimento ao cliente. Além disso, foram reportadas interações questionáveis. Café na área social. Passeios fora do hotel. Passeios? Lúcia riu, mas era um riso sem humor. Eu passei meu domingo, meu dia de folga, com um amigo e minha neta. Desde quando minha vida pessoal é assunto do hotel? Quando esse amigo é um hóspede VIP e quando isso pode comprometer a imagem do hotel? Disse Mariana, tentando soar razoável. Comprometer como? Sendo gentil? Tratando ele como pessoa? Dona Lúcia, o Sr. Al-Rashid fez uma reclamação formal sobre o tratamento. Inicial que recebeu, disse Mariana folheando papéis. Ele mencionou que se sentiu humilhado e discriminado no check-in, que apenas uma funcionária, você, o tratou com respeito. Lúcia olhou para Ricardo, cujo rosto estava ficando vermelho. E isso reflete mal na gestão do hotel, continuou Mariana.
No entanto, também recebemos esta. Ela tirou da pasta uma carta impressa, em papel timbrado, com o nome Khalid al-Rashid no cabeçalho. Lúcia a pegou, confusa, e começou a ler. Era uma carta de recomendação, detalhada, eloquente, descrevendo Lúcia como profissional excepcional, pessoa de caráter incomparável, asset valioso para qualquer organização. E no final, um parágrafo que fez seu coração parar. Gostaria de formalmente oferecer à senhora Ferreira uma posição em minha empresa como coordenadora de relações internacionais, com início imediato, caso ela aceite. Salário inicial de R$ 12.000 mensais, com benefícios completos, incluindo moradia e educação para dependentes. Suas mãos tremeram segurando o papel. Dona Lúcia, disse Mariana agora com um tom diferente, quase respeitoso. O senhor Al-Rashid enviou isso diretamente para a gerência geral, com cópia para o proprietário do hotel. Ricardo estava roxo agora. Isso é ridículo, ele conhece ela há uma semana. E você trabalha aqui há 8 anos e ainda não aprendeu a tratar pessoas com dignidade. Retrucou Lúcia, a voz finalmente firme. Ela se levantou. Eu vim aqui esperando ser demitida. E vocês sabem que eu ia aceitar calada, porque preciso do dinheiro, porque tenho conta para pagar. Mas não preciso disso. Ela jogou a carta na mesa. R$ 12.000, disse Mariana baixinho, claramente impressionada. É mais de 10 vezes o que ela ganha aqui, murmurou Ricardo derrotado. Mas não é sobre dinheiro, disse Lúcia, olhando diretamente para Ricardo. É sobre respeito, sobre ser tratada como gente e sobre perceber que eu mereço mais do que isso. Ela se virou para Mariana. Eu peço demissão, efetiva imediatamente. Podem fazer os cálculos das férias e direitos e me enviar. Dona Lúcia, espere. Mariana levantou-se. Não precisa ser assim. Podemos conversar, rever sua posição no hotel, talvez um aumento. Não precisa. Lúcia estava na porta. Eu já tenho um emprego novo. E saiu, a cabeça erguida, deixando 15 anos de humilhações e invisibilidade para trás. No corredor, suas pernas tremeram. Ela se encostou na parede, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de fazer. Seu celular tocou. Alô? Lucia? You read letter? Khalid, como você... I sent this morning, early. I want make sure they know you have options, that you are valuable, but if you not want job, is okay. I not pressure. I just want they know. Lucia começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu acabei de pedir demissão. Silêncio. You what? Pedi demissão. Falei que já tenho um emprego novo. You accept? You accept my offer? Ainda não sei, mas aceitei a possibilidade. E isso já é um começo. Ela ouviu o sorriso na voz dele. I come get you. Now. Where you are. No hotel ainda. Saindo. Wait for me. 5 minutes. Lúcia saiu do hotel pela porta dos funcionários, onde tinha entrado milhares de vezes em 15 anos. Mas hoje era diferente. Hoje estava saindo. E quando viu Khalid descendo de um táxi, correndo até ela com um sorriso enorme no rosto, pegando-a nos braços e girando, ali, na frente de todos que passavam, Lúcia soube. Tinha tomado a decisão certa. Assustadora, louca, completamente incerta. Mas certa. Os próximos dias foram um turbilhão. Khalid alugou um apartamento mobiliado em Ipanema. Nada extravagante, ele insistiu, apenas confortável. 2 quartos, sala ampla, cozinha equipada. Vista para o mar de uma das janelas. Is for work, explicou ele quando Lúcia protestou. I need place close to your house. To office I rent for meetings. Is practical. Mas ambos sabiam que era mais que isso. Eles estabeleceram uma rotina. Lúcia passava as manhãs reorganizando sua vida, acertando documentos do hotel, planejando o futuro, conversando com Isabela sobre possíveis mudanças. Khalid trabalhava remotamente, em videochamadas com Dubai, que começavam às 2 da tarde, 9 da manhã lá, e à noite jantavam juntos. Às vezes no apartamento dele, com Khalid tentando cozinhar pratos árabes e falhando comicamente. Às vezes no apartamento dela, com Lúcia fazendo arroz e feijão, enquanto ele ficava fascinado com a simplicidade deliciosa da comida brasileira.
Isabela virou o catalisador natural. Ela não via complicações. Via apenas que o amigo da vovó era legal, contava histórias engraçadas e a ajudava com lição de matemática, usando métodos diferentes que às vezes funcionavam melhor. Khalid, no seu país tem escola? Perguntou ela uma noite enquanto comiam pizza. Yes, many schools. Some very good. Melhor que a minha? Different. Not better. Different. Mas tem amigos lá? Para mim? Khalid olhou para Lúcia, que estava observando a conversa com atenção. If you go there, you make friends. You is a smart, funny girl. Everyone want be your friend. E a vovó? Ela ia trabalhar muito? Not too much. Enough. But with good pay. And weekend free. And holidays. Isabela pensou, mastigando pizza. Tá, então eu acho que seria legal. E assim, com a simplicidade de uma criança, o impossível virava possível. Mas nem tudo era fácil. Uma semana depois da demissão, Vera ligou. A copeira que tinha defendido Lúcia. Menina, você virou lenda aqui. Como assim? A história se espalhou. Faxineira larga hotel 5 estrelas para trabalhar para milionário árabe. Tem gente dizendo que você é aproveitadora. Tem gente dizendo que você é sortuda. E tem gente, como eu, dizendo que você é corajosa pra caramba. Lúcia riu. Eu sou louca, Vera. Talvez. Mas eu tô orgulhosa de você. 15 anos aguentando o Ricardo. Você merecia um final diferente. Depois de desligar, Lúcia ficou pensando. Final. Como se sua vida fosse uma história com capítulos que fechavam. Talvez fosse. Talvez este fosse realmente um novo começo. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Lúcia e Khalid sentaram na varanda do apartamento dele. O mar brilhava sob a lua e o som das ondas era um murmúrio constante. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Lúcia. Always. Por que você se importa tanto? Comigo, com a Isabela. A gente não é nada para você. Éramos desconhecidos há 2 semanas. Khalid ficou em silêncio, por um tempo, olhando para o mar. You remember I say was married? Lembro. Her name was Fatima. We marry young. Very young. 19 years. Was, how you say, arranjo. Casamento arranjado. Yes. Our families decide. We try. We really try. But no love. Only duty. We together 8 years. Try have children, not work. She want divorce. I accept. Was better for both. Lúcia ouvia em silêncio. After, I focus only work, money, success. I build company bigger, make more money, buy house, big car, everything. But inside, ele tocou o peito. Empty, like hotel room. Clean, nice, but nobody live there. E quando você veio pro Brasil? I come for business, only business. But from moment I arrive, I feel lost. Not just because of language, because I was in place I not control, I not understand. For first time in many years I feel vulnerable, scared. Ile olhou para ela. And then you appear. You not see rich man or poor man. You not see Arab or Brazilian. See person who need help. And you help, without ask nothing back. Qualquer teria feito. No, not anyone. You know this is not true. You saw. Other people laugh. Look away. Judge. You help. Lúcia sentiu lágrimas se formando. That moment, something changed inside me. I think, this is what life should be. See people, help people, connect. Not just work and money and empty hotel room. Mas Khalid, você pode ter isso em Dubai também. Não precisa, I know. But when I with you, I feel is possible. You show me how. You live with so little but you have so much. Love, purpose, connection. This is what I want learn from you. Ele pegou a mão dela. Maybe is selfish. Maybe I ask too much. But I not want lose this feeling. Not want go back to empty life. Lúcia apertou a mão dele. E se a gente tentar e não der certo? E se for só a novidade, a diferença e passar? Then we know. We try and we know. But Lúcia, ele a olhou nos olhos. I don't. Think we'll pass. Because ele apontou entre eles. This is real. Maybe crazy, maybe fast, but real. E ali, na varanda de um apartamento em Ipanema, com o mar como testemunha, Lúcia se inclinou e beijou Khalid. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de perguntas, mas também cheio de respostas. Quando se separaram,
Ambos estavam sorrindo. Então a gente tenta de verdade, disse Lúcia. Mas devagar, passo a passo, concordou Khalid. Together. E naquela noite, estrelas do Rio de Janeiro, dois mundos impossíveis começaram a construir uma ponte. Frágil, talvez, mas real. 3 semanas se passaram. 3 semanas de uma rotina que começava a parecer natural. Khalid trabalhando de manhã, Lúcia estudando inglês online, ele insistiu, pagou o curso. Isabela indo à escola e voltando para almoçar com o tio Khalid, como começara a chamá-lo. Era quase perfeito. Quase. A primeira rachadura apareceu numa terça-feira chuvosa. Ahmed, o irmão de Khalid, ligou. Lúcia estava na sala quando a videochamada começou, mas se afastou discretamente. Khalid fez sinal para que ficasse. Ela hesitou, depois sentou-se no sofá próximo. A conversa começou em árabe, rápida, intensa. Lúcia não entendia as palavras, mas entendia o tom. Preocupação, frustração, pressão. Khalid respondia, a princípio calmo, depois cada vez mais tenso. Em certo ponto, passou para o inglês. I told you, I work remote. Everything is fine. A voz de Ahmed era clara pelo alto-falante. Khalid, father is not happy. The board is not happy. They want you here, present, leading. I am leading from here. Is not same. You know is not same. And this woman, Lucia se enrijeceu. Careful, Ahmed. Very careful. I not mean disrespect. But Khalid, you know what they're saying, that you abandon company for vacation romance. That you lose focus. They wrong. Maybe. But you need come back. Prove them wrong. Show face. Do your job properly. My job is fine. For now. But, father talking about board vote. About removing you from CEO position if you not come back soon. Silêncio pesado. He not dare. He would. You know he would. He build this company. He can take it back. A ligação terminou 5 minutos depois, com tensão não resolvida pendurada no ar. Khalid ficou olhando para a tela preta do laptop por um longo tempo. Khalid. E ok. Mas sua voz dizia o contrário. Você precisa voltar, não precisa? Not yet. I have time. Quanto tempo? Ele não respondeu. Naquela noite eles mal conversaram. Khalid estava distante, preso em pensamentos. Lúcia tentou dar espaço, mas a preocupação roía seu estômago. A segunda rachadura veio 2 dias depois. A filha de Lúcia ligou. Marina, 28 anos, morando em São Paulo, aparecendo na vida da mãe apenas quando precisava de algo. Mãe, soube que você pediu demissão do hotel. Pedi. E daí? E daí? Você enlouqueceu? Largou o emprego fixo para quê? Para buscar algo melhor. Algo melhor? Você tem 53 anos, quem vai te contratar? Eu já tenho uma oferta, Marina. Pausa. Que oferta? Lúcia explicou. Resumidamente, trabalho em empresa internacional. Possível mudança para Dubai. Boa remuneração. Dubai? Dubai? Marina estava gritando agora. Você vai levar minha filha para outro continente? Ela é minha neta. Eu criei ela. Porque você se meteu. Eu podia ter dado conta. Você abandonou ela com 2 anos, Marina. 2 anos. Eu era jovem. Eu não estava pronta. E agora? Agora você está pronta. Porque você tem 5 anos para aparecer e mostrar interesse. Silêncio do outro lado. Isso é sobre aquele homem, não é? A voz de Marina estava carregada de veneno. O árabe rico. Você acha que vai virar princesa? Não é sobre isso. É sim, você está pensando com a calcinha ao invés da cabeça. Isso vai dar merda, mãe. E quando der, não venha chorar para mim. E desligou. Lúcia ficou olhando para o telefone, tremendo de raiva e mágoa. Quando olhou para cima, Isabela estava na porta do quarto. Era a mamãe. Era, meu amor. Ela tá brava? Tá. Isabela pensou por um momento. Ela não quer que a gente vá para Dubai? Não. Mas ela nem mora aqui. Por que ela liga? Da boca das crianças. Vem cá, meu amor. Isabela correu para seu colo. Vovó, a gente ainda vai? Mesmo com a mamãe brava? Lúcia respirou fundo. Ainda não decidimos ir, estamos pensando. Mas Isa, se a gente for, vai ser porque é melhor para nós duas. Não porque alguém mandou, ou porque alguém proibiu. Entende? Entendo. E vovó? Sim? Eu acho que devíamos ir. O Khalid é legal.
E ele gosta de você de verdade. Eu sei. Lúcia beijou o topo da cabeça dela. Como você sabe? Porque ele olha pra você do mesmo jeito que você olha pra mim. Tipo, você é a coisa mais importante do mundo. E talvez uma criança de 7 anos entendesse mais de amor do que qualquer adulto. Naquela noite, quando Khalid apareceu para jantar, Lúcia contou sobre a ligação de Marina. Ele ouviu em silêncio, então disse: "We need talk, serious talk." Eles sentaram-se à mesa depois que Isabela foi dormir. "Khalid, eu sei que você está sob pressão para voltar." "Yes, much pressure." "E eu sei que minha família está complicando as coisas também." "Your daughter is kinda difficult, but is normal, she's scared." "Eu tô assustada também," admitiu Lúcia. "Isso tudo é tão rápido, tão intenso. Às vezes eu acordo e penso que é sonho. Is not dream, is real. But yes, is intense." Eles ficaram em silêncio. "Maybe we need make decision," disse Khalid. "For real. Not maybe. Not we see. Real decision. Você quer que eu vá para Dubai com você?" "Yes. Not because I'm selfish, but because I think it's good. For you, for Isabella, for us. But only if you want. Really want." Lúcia fechou os olhos. "Me dá mais uma semana. Uma semana para organizar minha cabeça, resolver coisas, ter certeza. Pode ser?" "Can be. But Lúcia, after 1 week, I need fly back. Need solve problems there. Face, need show. If I not go, I lose company. And if I lose company, I not have job for you. I not have nothing for give." "Eu não tô com você por causa do emprego." "I know. But reality is reality." Ele pegou a mão dela. "1 week, then we decide. Together. Together," repetiu ela. Mas enquanto ele saía naquela noite, Lúcia ficou acordada até de madrugada, olhando para a lua crescente que brilhava pela janela. Uma semana para decidir o resto de sua vida. Como alguém fazia isso? Os 7 dias passaram como areia entre os dedos, cada momento carregado de significado, cada conversa pesada com o não dito. Lúcia passou as manhãs fazendo listas, prós e contras, medos e esperanças, razões para ir, razões para ficar. Mas as listas não ajudavam, porque no final não era sobre lógica, era sobre salto de fé. Khalid estava diferente, mais quieto. Passava horas em videochamadas tensas com Dubai. Lúcia ouvia fragmentos. Board meeting, investor concerns, need resolution. A pressão era visível em seus ombros tensos, nas linhas ao redor de seus olhos. No 5º dia ele recebeu um ultimato: voltar em 72 horas ou ser removido como CEO. "They serious," disse ele a Lúcia naquela noite, voz cansada. "My father, he give company to me, but he can take back. If board vote, if I'm not there to defend." "Então você tem que ir." "Yes. Saturday morning. I have flight. Sábado. 2 dias. E eu?" Ele olhou para ela, e havia tanta vulnerabilidade naquele olhar que Lúcia sentiu o coração. "Say partir. I want you come. You and Isabella. I buy tickets. I arrange visa. I arrange everything. You just need say yes." "E se eu disser não?" Silêncio. "Then I go alone. I fix problems in Dubai. And maybe I come back. When things calm. Or you come visit. We try long distance." "But Lúcia," ele segurou as mãos dela. "I know long distance not work. I try before. Distance kill things, slowly, painful. It kill. Então é agora ou nunca. I not want be ultimatum. But, yes, or is very difficult later." Lúcia se levantou andando até a janela. Lá fora, o rio continuava vivo. Luzes, sons, movimento. Sua cidade. Sua vida. "Preciso de mais tempo. We not have time." "Eu preciso." Ela se virou, lágrimas caindo. "Você tá me pedindo para deixar tudo. Minha casa, meu país, minha língua, tudo que eu conheço. Por algo que a gente não sabe se vai funcionar. I know is big ask. É enorme. É impossível. E você fica falando como se fosse simples. Como se fosse só dizer sim. E pronto, tudo resolvido. I not say is simple. But sometimes we need jump. Need trust. Need believe can work." "E se não funcionar? Se eu chegar lá e você perceber que foi erro, que eu não sirvo para o seu mundo, o que eu faço?" "Volto correndo para o Brasil, sem casa, sem emprego,
com uma criança traumatizada. I not let this happen. Você não pode prometer isso. Lúcia estava soluçando agora. Ninguém pode prometer isso. Você pode acordar em um mês e perceber que foi loucura, que eu sou só uma faxineira que você idealizou porque estava se sentindo perdido. You're not just anything. You are everything. You are real. You are honest. You are good. Eu sou assustada, ela gritou. Eu sou assustada e confusa e não sei o que fazer. Khalid cruzou a sala em 3 passos e a puxou para um abraço. Ela resistiu por um segundo, depois desabou, chorando no peito dele. I scared too, disse ele baixinho. I scared this not work. Scared you say no. Scared I lose you. But more scared of not try. More scared of what if. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando. Quando finalmente se separaram, os olhos de ambos estavam vermelhos. Posso ter até amanhã de noite? Perguntou Lúcia. Para pensar? Para decidir? Tomorrow night is sexta. My flight is sábado morning, 6 a.m. Eu sei, mas eu te dou resposta amanhã. Prometo. Ele assentiu, beijou sua testa e saiu. E Lúcia ficou sozinha com a decisão mais importante de sua vida. Na manhã seguinte, sexta-feira, ela acordou, determinada. Precisava de clareza. Precisava de respostas. Levou Isabela para a escola. Depois foi caminhar na praia. Sentou-se na areia, olhando para o mar infinito, e fez a si mesma as perguntas certas. O que eu quero? Do que eu tenho medo? Do que eu vou me arrepender? As respostas vieram uma a uma como ondas. Queria mudança, queria aventura, queria amor, queria acreditar que a vida podia ser mais que sobrevivência. Tinha medo de fracassar, de não ser boa o suficiente, de perder tudo, mas se arrependeria mais de não tentar, de deixar o medo vencer, de olhar para trás em 10 anos e pensar, e se? Às 5 da tarde, pegou o telefone e ligou para Khalid. Alô? Onde você está? In apartment. Packing. Why? Fica aí. Eu vou aí. Com a Isa. Lúcia. Só fica. A gente chega em 20 minutos. Quando tocaram a campainha, Khalid abriu a porta com o coração disparado. Lúcia e Isabela estavam ali. Lúcia com uma mochila nas costas. Isabela com sua mochila da escola. Esses são nossos passaportes, disse Lúcia entregando 2 documentos azuis. Estão válidos. A Isa nunca usou o dela, mas está válido. Khalid olhou para ela sem entender. A gente vai precisar de visto? Yes, but I can arrange fast. Tomorrow, in airport, I have contacts. E a gente vai precisar de roupa de inverno? Porque no deserto fica frio de noite, né? Yes, yes. I buy everything when we arrive. Khalid, ela o interrompeu, sorrindo através das lágrimas. Para de falar e me dá logo um abraço. Ele entendeu. Finalmente entendeu. You coming? You say yes? Eu tô dizendo sim. Pro emprego. Pra Dubai. Pra você. Pra nós. Tô dizendo sim pra tudo. Ele a pegou nos braços e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Isabela pulou neles, gritando de alegria. Nós vamos pra Dubai. We going, confirmou Khalid, beijando o rosto de Lúcia, a testa de Isabela, incapaz de parar de sorrir. We going together. Aquela noite foi frenética. Ligações, arranjos, documentos. Khalid mobilizou advogados, despachantes, contatos. Conseguiu vistos emergenciais. Comprou passagens de primeira classe. Organizou tudo. Lúcia ligou para a escola, explicando que Isabela faria transferência. Ligou para a proprietária do apartamento, avisando que sairia. Empacotou o essencial. Fotos, documentos, algumas roupas. O resto, doaria. Marina ligou 3 vezes. Lúcia não atendeu. Mandou uma mensagem. Estou indo para Dubai com a Isa. Ela vai ter vida melhor. Você pode visitar quando quiser. Te amo, mas essa é minha decisão. A resposta veio em segundos. Você vai se arrepender. Lúcia olhou para a mensagem, depois para Khalid, ajudando Isabela a escolher quais brinquedos levar, e respondeu, talvez, mas prefiro me arrepender de tentar do que de não tentar, e bloqueou o número. Às 3 da manhã tudo estava pronto. Passagens, vistos, malas. Iam para o aeroporto em 2 horas. Lúcia saiu na varanda do apartamento pela última vez. Olhou para o rio.
sua cidade, seu lar. O Cristo Redentor. Brilhava ao longe, braços abertos como sempre. Goodbye ou até logo? Perguntou Khalid, aparecendo ao seu lado. Até logo, disse ela decidida. Um dia a gente volta, para visitar, mas por agora é hora de ir. Ele pegou sua mão. No Regrets, Lúcia olhou para ele, para aquele homem que tinha virado sua vida de cabeça para baixo em menos de um mês, e sorriu. Alguns, mas nenhum grande o suficiente para me fazer mudar de ideia. Then let's go. E quando o avião decolou de Galeão às 6h40 da manhã de sábado, com o sol nascendo sobre a Baía de Guanabara, Lúcia Ferreira olhou pela janela uma última vez para o Brasil que ficava para trás. E então, olhou para frente, para o futuro desconhecido, assustador, cheio de possibilidades. E sorriu. 10 meses depois, Lúcia estava no escritório de vidro no 50º andar de um arranha-céu em Dubai, olhando pela janela para o deserto que se estendia até o horizonte. O sol se punha, pintando as dunas de dourado e laranja. Era diferente do pôr do sol na praia de Ipanema, mas era bonito do seu próprio jeito. Seu telefone tocou. Uma videochamada. Isabela. Vovó! Vovó! Adivinha? Lúcia sorriu. A menina estava na cozinha do apartamento deles, um duplex espaçoso em um condomínio com piscina e parquinho. Khalid apareceu atrás dela com um avental absurdamente grande. O que foi, meu amor? O Khalid me ensinou a fazer hummus e ficou bom, muito bom. It's true, confirmou Khalid orgulhoso. She is natural chef. Que ótimo! Eu já tô indo para casa, só terminar essa apresentação. Ok, vovó, we wait. We have surprise for dinner. A ligação encerrou e Lúcia voltou ao trabalho. Coordenadora de Relações Internacionais. Soava importante porque era. Ela fazia a ponte entre a empresa de Khalid e parceiros do Brasil e América Latina. Seu português nativo era asset valioso e ela tinha descoberto que era boa com pessoas. Sempre foi. Apenas nunca tinha tido a chance de mostrar em um contexto assim. Claro que não tinha sido fácil. Os primeiros meses foram duros. A língua. Árabe era difícil, mas ela estava aprendendo. Inglês tinha melhorado dramaticamente. Em reuniões, às vezes ainda se sentia insegura, mas Khalid estava sempre lá, apoiando. A cultura, tão diferente. As roupas, a comida, os costumes, mas as pessoas eram gentis, curiosas sobre ela, sobre o Brasil. E Lúcia aprendeu que gentileza era universal. Isabela se adaptou melhor que qualquer um. Crianças são esponjas. Em 6 meses, estava fluente em inglês. Começou a aprender árabe na escola internacional onde estudava. Fez amigos de 10 países diferentes. E era feliz, genuinamente feliz. Marina ligava uma vez por mês. As conversas eram tensas no início, mas gradualmente melhoraram. Ela havia visitado uma vez, ficado 2 semanas. Viu Isabela feliz, saudável, estudando em escola excelente. Viu Lúcia realizada, trabalhando, amada. Você tinha razão, disse Marina no último dia da visita. Eu estava errada. Era o mais próximo de desculpa que Lúcia receberia. E estava bom. Quanto a Khalid, ele era tudo o que prometeu e mais. Atencioso, presente, honesto. Eles moravam juntos agora. Nada foi formalizado. Não precisava. Eram parceiros. Em tudo. Claro que brigavam. Sobre pequenas coisas. Ele deixava as luzes acesas. Ela esquecia de fechar a tampa do pasta de dente. Ele trabalhava demais. Ela se preocupava demais. Mas toda noite sentavam juntos para jantar. Toda noite conversavam sobre o dia. Toda noite riam de algo. E toda noite, antes de dormir, ele dizia, I love you. E ela respondia em português que ele já entendia perfeitamente. Eu também te amo. Não era conto de fadas. Era melhor. Era real. Lúcia terminou a apresentação, salvou o arquivo e desligou o computador. Enquanto arrumava a mesa, seu olhar caiu sobre uma foto em moldura de prata. Ela, Khalid e Isabela na praia de Jumeirah, todos sorrindo. E ao lado, a concha cor-de-rosa que Isabela tinha dado a Khalid naquele dia em Ipanema. Ele a trouxera consigo, guardara como tesouro, para você não esquecer do dia que a gente foi na praia, como se ele pudesse esquecer.
No caminho para casa, no Uber que cruzava a cidade futurista, Lúcia pensou em tudo que tinha acontecido em menos de um ano. Tinha medo? Ainda. Às vezes acordava às 3 da manhã em pânico, pensando, e se isso for sonho? Mas então Khalid a puxava para perto, murmurava palavras de conforto em árabe que ela agora entendia, e o medo passava. Tinha saudade do Brasil? Todos os dias. Da praia do feijão com arroz, do jeito que as pessoas falavam alto e riam mais alto ainda. Mas sabia que podia voltar. Para visitar, para matar saudade, porque o lar não era mais um lugar, era pessoas. Quando abriu a porta do apartamento, foi recebida pelo cheiro de comida árabe misturada com brigadeiro. Isabela tinha insistido em fazer, e Khalid tinha ajudado, com resultados questionáveis. Vovó! Isabela correu para abraçá-la. Você não vai acreditar. O Khalid me mostrou fotos de quando ele era criança e ele era muito magro. I was not so magre, protestou Khalid da cozinha, rindo. Lúcia entrou, beijou Isabela, depois foi até a cozinha e beijou Khalid. Como foi o dia? Perguntou ele. Bom, produtivo. Terminei a apresentação para a reunião com os brasileiros. Excelente. You want to see something? Ele pegou o tablet e mostrou. Era um e-mail. Do hotel Copacabana Palace. What? Por que eles... Read. Era um convite. Para Lúcia palestrar no evento anual do hotel sobre trajetórias, de sucesso e superação. Queriam que ela contasse sua história, como saiu de faxineira para executiva internacional. Ricardo deve estar tendo um ataque, disse ela rindo. You won't go? I support if you want, Lúcia pensou. Voltar ao hotel, não como funcionária, como palestrante, como exemplo. Você sabe que? Eu quero sim. Then we go. We make Brazil trip. Isabela se Cristo Redentor. Eat pão de queijo. Go beach. You talk in hotel. Is perfect. É perfeito. Naquela noite, depois do jantar, depois de colocar Isabela na cama, Lúcia e Khalid sentaram na varanda. Dubai brilhava lá embaixo, milhares de luzes em um deserto que se transformou em metrópole através de sonhos e trabalho. You happy? Perguntou Khalid. Lúcia pensou. Pensou de verdade. Sabe o que eu descobri? What? Felicidade não é destino. É movimento. É crescimento. É acordar todo dia e escolher viver. Não só sobreviver. Ela olhou para ele. E sim, eu sou feliz. Assustada às vezes. Confusa outras vezes. Mas feliz. Good. Ele beijou sua mão. Because you make me happy. You save me. Você me salvou também. Then we save each other. Acho que sim. Eles ficaram em silêncio, olhando para as estrelas. Eram as mesmas estrelas que brilhavam sobre o rio, sobre Dubai, sobre o mundo inteiro. E Lúcia pensou em como a vida era estranha, como uma única decisão, ajudar um estrangeiro perdido, podia mudar tudo. Como gentileza podia virar amor, como coragem podia virar recomeço. Khalid? Yes. Obrigada. For what? Por ver em mim o que eu não via. Por acreditar quando eu duvidava, por me fazer lembrar que eu sou mais que meu trabalho, mais que minhas circunstâncias, por me dar a chance de voar. Ele a puxou para um abraço. You always could fly. You just need somebody show you have wings. E ali sobe as estrelas de Dubai, a milhares de quilômetros do Rio de Janeiro, Lúcia Ferreira, ex-faxineira, avó, sobrevivente e agora executiva internacional, finalmente entendeu. Sua história não era sobre um homem rico que a salvou. Era sobre uma mulher forte que salvou a si mesma e no processo salvou ele também. Era sobre bondade que virou coragem, coragem que virou mudança e mudança que virou amor. Era sobre acreditar, arriscar, viver. E no final, era sobre a verdade mais simples de todas. Às vezes, a maior força não é aguentar, é deixar ir, é confiar, é saltar e descobrir que você sempre soube voar, apenas tinha medo de tentar. Definitely not as good as the other Magnus. Wait, do my words get vision? Kind of broken.
Roshan has been killed by the Radiant. I didn't realize they were true sight. Yeah. It gave vision of the thing. Are you Techie's mines aren't invisible anymore? You can see them? It showed the With mine. Vim and Venom. Quick as Venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Ah! Yes. 2, 3 bop. My Alright, that means gosh. red thing's alone. Yes. Bitch is hurt. I must the shield kill him. Oh, My lush is online, boys. watch the bait. Oh. With Vim and Venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you That was ambitious. Oh. going. Impaled. What's he saying? Vile advance. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With Vim and Venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this. An exquisite. Oh, we pop back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill.
Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care about horchata anything that's happening here. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Look me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting is me. Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. What the fuck was that? Touch of venom. Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest, it probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Fuck it. Impaled. With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you say. In the cloud. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why is your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Dire's courier has gone. I only wanted to. still in the song? Wait. There you go. Oh. The Lotus Pool? It might be because of